Salmos de número 37. Eu vou estar lendo, os irmãos vão estar acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembaiam a espada e preparam o arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza do campo, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aquele que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas o que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvia-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nelas habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Viu um homem ímpio e cruel florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os livra, os ajuda e os livra. Ele os livrará dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua palavra santa, maravilhosa. Obrigado pelo nosso irmão que deixou registrado, para isso alegrar e nos dar mais fé no Senhor. Guarda esta palavra em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Fala conosco nesta noite. Nosso coração anseia ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Bom, meus irmãos, é um texto grande, um Salmos de Davi, 40 versos, que compara as bênçãos do Senhor naquele que tem a vida guiada pelo Senhor, mas também traz maldição, traz eliminação para aqueles que odeiam ao Senhor. Salmo 37 é um salmo lindo, é um salmo que fala de confiança no Senhor, é um salmo que fala em deleitar, se agradar, sorrir com o Senhor, é um salmo de entrega de vida, dedicação ao Senhor. É um salmo que fala em descansar e esperar descansados no Senhor. Descansa, calma, se acalma minha alma, espera no Senhor. Muitas pessoas dizem confiar no Senhor, mas não confia de todo o coração. Na hora que chega as dificuldades, as lutas e adversidades, as pessoas entram em desespero, mas o salmista fala, confia no Senhor, entrega ao Senhor. Quem, meus irmãos, confiam e entregam no Senhor, essas pessoas são pessoas realizadas, são crentes felizes, que você olha no rosto do crente e você fala, olha que diferença, como ele é, olha o tipo de pessoas que mesmo em dias difíceis, confiam e creem no Senhor. É isso que o Salmo diz. Eu pesquisando aqui, eu encontrei uma palavra de Lutero que diz assim, aqui está um Salmo que demonstra a paciência dos santos. A paciência dos santos. Bom, eu consegui organizar, só para os irmãos entenderem, se forem estudar, em quatro partes, né? Do 37, o 37 de 1 a 8, 9, 17, 18, 33, 34, 40, para os irmãos poderem entender direitinho. Primeira parte diz, não tenha inveja dos ímpios, dos inimigos de Deus, daqueles que não têm comunhão com Deus. Deixa eles de lado, foca no Senhor. O crente deve caminhar olhando para o Senhor. Primeiro, que nós encontramos lá em Salmos 2, não sei se os irmãos lembram, 2, se não me falha a memória, verso 4, diz, o Senhor do seu trono ri dos ímpios, que eles pensam que são alguma coisa. Então, o Senhor que tem o controle de tudo, ele ri dos ímpios. Mas também encontrei em Salmos 73, um grande homem de Deus, regente de um coral, que ele falou para a gente assim, quase escorreguei e caí, porque eu olhei para o sucesso dos ímpios. Quando a igreja olha para o mundo, para o que o mundo tem ou oferece, a igreja escorrega, e a igreja não prospera espiritualmente. Então o que o salmista está dizendo aqui no Salmo 37, Salmos de Davi, ele fala assim, olha para Cristo. A igreja tem que caminhar olhando para Cristo. Então, não inveje o que acontece lá fora no mundo, mas olhe para o Senhor. Verso 1, o salmista diz, não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja desse povo perverso, deste povo que persegue a família, persegue a igreja, persegue os fiéis, querem destruir a Bíblia, querem modificar a Bíblia. Não tem inveja deles. Não tem inveja de igrejas que estão com 3, 4, 5 mil membros. Não tem inveja disso. Não tem inveja de multidões de louvores, de luzes que balançam a igreja. Não tem inveja disso. Não tem inveja daqueles do mundo que prosperam, que vivem uma vida de abastança diante de você, e às vezes você não tem. Porque a Bíblia diz que tudo isso é passageiro. Não se preocupe, porque eles nunca irão triunfar. Assim como a erva nasce no campo, amanhã murcha e só serve para ser queimada, assim é que o ímpio, o que o mundo tem oferecido. Onde estão eles agora? Onde estão os ímpios que habitaram esta terra há 100, 150 anos atrás? Onde está a prosperidade deles? Foque em caminho da cruz, não se aborreça, não perca a visão clara da cruz. E o que eu tenho aprendido, meus irmãos, nesses últimos dias, é que nós precisamos caminhar olhando para a cruz. Porque o mundo está difícil, de repente a gente recebe notícias tristes, notícias maus, e se a igreja não caminhar de joelho,
a igreja perde o rumo. E quando eu falo igreja, meus irmãos, eu estou falando de cada um de nós. Não só da coletividade dos irmãos, mas cada um de nós. Nós precisamos focar em Cristo. Não se aborreça, não se desanime. Não fala, Senhor, porque eu não tenho, porque Ele tem, porque eles prosperam. Salomão, escrevendo em Provérbios 24, 19, diz: não se aborreça por causa dos maus, não tenha inveja desses ímpios. Isso tudo leva para a destruição. Verso 2 diz assim: pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Toda essa prosperidade, toda esta beleza, esta vida, há de passar. Há de passar. Há de murchar. Nunca deveríamos, nós crentes, servos do Senhor, invejar pessoas ímpias. Pode ser família, pode ser no trabalho, pode ser qualquer um, até mesmo dentro da igreja. Um irmão que é mais abastado, mas não é mais abençoado do que você. Porque, meus irmãos, a maior promessa foi cumprida. A maior promessa foi cumprida. Um dia, lá na queda do homem no jardim do Éden, o Senhor prometeu que mandaria um que amassaria a cabeça da serpente, para te tirar do lamaçal de pecado, te colocar no altar e te levar para ele de novo, de volta, para resgatar você. Isso Ele cumpriu há 2000 anos atrás. O Senhor desceu do seu trono, morreu, ressuscitou e vivo está. E garantiu, entrada garantida nossa no céu. Pronto, a promessa foi cumprida, o que Ele prometeu lá no início. Não espere do Senhor o que Ele não prometeu para você. Não se desanime, não inveje do ímpio, porque o ímpio não tem a promessa que nós temos. Verso 3, confie no Senhor e faça o bem, assim você herdará a terra e desfrutará segurança. Eu encontrei aqui, meus irmãos, confiar em Deus te dá vitória, manter-se ocupado fazendo a obra do Senhor. Tem muita coisa para se fazer. Irmãos, os dias estão no final. Os campos estão brancos. Tem muita coisa para a gente fazer na igreja, no trabalho, na nossa vida, em relação ao reino de Deus, do que ficar pensando em coisas do mundo. Do que ficar preocupado com o bem-estar nosso, ficar preocupado com comprar roupas boas, preocupado em trocar mobília, preocupado em trocar carro. Que faça isso, não tem problema. Mas não perca a visão que devemos estar ocupados com as coisas de Deus, porque somente isso iremos dar conta ao Senhor. Nós vamos estar um dia, meus irmãos, diante do Senhor e vamos prestar conta a Ele. Então mantenha-se ocupado. E aí, as outras coisas Ele vai acrescentar na sua vida. E para a gente conseguir isso, nós precisamos buscar o Senhor e ter fidelidade a Deus. Fidelidade é: alguma coisa me incomoda e me busca deste lado, mas eu lembro que eu sou fiel ao Senhor. Então eu não posso cair, eu não posso escorregar, eu tenho que me manter fiel. E aí, meus irmãos, no 4, o salmista diz: deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Se alegra no Senhor, se agrada dEle, honre ao Senhor e Ele vai atender os desejos do teu coração, porque Ele te ama, porque tu deposita toda a tua confiança nele. É Ele o teu sustentador, Ele é o teu libertador, Ele é aquele que te resgatou. Então, se deleita nisso. Paulo disse que sabia viver com fartura, também sabia viver na pobreza, tendo em vista que ele já tinha sido rico, mas ele se agradava do Senhor. Tua graça, né? A minha graça te basta, a graça do Senhor basta para a gente sobreviver. Irmãos, nós não somos daqui, não se entristeça, não viva triste o tempo todo, porque não está no bom emprego, porque está faltando algumas coisas, porque nós não somos daqui. Se dê por feliz. Somos agraciados de Deus, estamos aqui hoje. Já nos alimentamos 2, 3 vezes hoje. Se agrada disso, se alegra, se deleita nisso, porque você é escolhido do Senhor. Quantos já se jogaram da ponte Rio-Niterói porque a bolsa caiu? Quantos ficaram pobres e de repente deram um tiro na cabeça? Se agrada, porque o Senhor é aquele que te sustenta. É aquele, então ele fala assim: alegra-se no Senhor. É um desafio para a igreja se alegrar no Senhor, é um desafio. Não pensem que é fácil, não.
É um desafio você se alegrar. Veja como você esteve essa semana. Quantos momentos nessa semana você se entristeceu por alguma coisa, se apavorou, o coração gelou. Se deleitar no Senhor é saber que todos os prazeres desta terra, isso que você vê de lindo passando na TV, tudo, isso aí é tudo transitório. Isso acaba, é como uma colheita. Você olha o campo, está lindo o campo hoje, mas daqui a pouco os tratores passou, colheu tudo e está só na terra, foi embora. Vamos ter que plantar de novo. Mas a tua vida nunca será ceifada. Você não será colhido pelo mundo. Esta lavoura é eterna, chama-se lavoura do Senhor. O nosso agricultor se alegra, se deleita no Senhor. No 5º ele fala assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, confia que ele agirá por você. Nosso general, é aquele que batalha nossas batalhas. Confia no Senhor, entrega o teu caminho. Senhor, eu não consigo caminhar sozinho, vem comigo. Saia de casa de manhã, convide ele para estar contigo. Vai dormir, convide ele para estar contigo. Convide para o teu casamento, convide para o teu relacionamento, convide para o teu trabalho. Uma coisa que eu aprendi aqui, eu nunca esqueci com o pastor, foi: faça uma reunião todos os dias de manhã com Jesus antes de chegar no teu trabalho. O pastor falou isso para a gente em 2012. Não foi, pastor? Faça uma reunião com o Senhor de manhã, todos os dias. Não coloque um café na boca de manhã sem falar com ele, sem chamar ele para estar contigo. Se alegre com ele, entrega o teu caminho a ele, a tua vida a ele, e ele vai agir por você, e você será feliz, porque ele é rei, ele é dono da tua vida, ele te comprou, você pertence a ele, ninguém toma você dele, porque ele pertence. Então entrega o teu caminho a ele. 1 Pedro 5,17, ele fala assim: lancem sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele já tem cuidado de vocês. Vocês nem sabem. Ele já tem cuidado de vocês. Ele já tem o controle da tua vida. Senão você estava perdido, senão nós estávamos perdidos. Lance sobre ele as ansiedades. Quando você tiver com os problemas, você não chamou ele de manhã para conversar na hora que você acordou? Lance sobre ele. Fala: Senhor, me dê um dia de paz. Caminha comigo. Eu estou indo, Senhor, numa entrevista. Se for da tua vontade este lugar, se este lugar for meu, me dá, entrega a ele, porque se não for teu, se ele não der, porque não é seu, porque todas as coisas, diz a palavra, contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas, uma enfermidade, um desemprego, uma fome, alguma coisa que aconteça na tua vida, creia que se você é fiel a Deus, diz a palavra, isso é para o teu bem, para que você entre na glória do céu, e lá não haverá choro nem lágrimas, todas essas coisas de sofrimento serão passadas. Então, lancem sobre ele. No 6 diz assim: ele deixará bem claro a alvorada que você é justo, diante do mundo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente, ainda que o mundo se levante contra você, ainda que todas as coisas possam conspirar contra você, você é inocente diante do Senhor. Seja amigo de Deus, seja amigo de Deus, seja fiel ao Senhor, tenha comunhão com o Pai, que você é inocente. O mundo pode querer te condenar, quando você é caluniado no emprego, quando levantam mentira contra você, o Senhor defende você. Jeremias 51:10, é lindo esse verso. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito pela igreja. Deus é fiel, Ele peleja as tuas batalhas, ainda que tempestades se levantam contra a tua vida ou contra a igreja, Ele é o Deus que te defende. Às vezes você não está nem vendo, está nem atento, não está nem ligado, mas Ele está pelejando por você. No 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, só leva à destruição. Pessoas amarguradas, pessoas que invejam, crentes que invejam o outro,
que acha que o outro está no lugar de destaque. O lugar de destaque é anunciar a palavra. Esse é o destaque. Foi a ordenança do Senhor. Vai e prega. Ninguém te segura. Cantar aqui na frente tem poucas vagas. Não dá para a igreja toda cantar. Não se entristeça. Vá pregar o evangelho. Vai orar, vai visitar o hospital, vai fazer a obra. Se alegre em fazer a obra. Não se ire, não se irrite, não pense o mal, não maquine o mal. Guarda a tua mente com o Senhor Jesus. Lembra de uma coisa: quando você está aborrecido, que você está brigando, que você está em contenda, isso entristece o Espírito Santo de Deus. E isso é uma brecha para um sofrimento na tua vida. Por isso que a gente envelhece rápido. Porque você está preocupado com tantas as coisas, com tantas pessoas, com tantas circunstâncias, que você não tem tempo de ser fiel ao Senhor. Você não deixa Deus agir na sua vida. Segundo lugar, meus irmãos, no 9 ao 17 diz: os ímpios serão eliminados. Não se importe, não se preocupe com o ímpio, porque a Bíblia diz que o ímpio é inimigo de Deus. O ímpio é aquele que vive na iniquidade. O Senhor abomina. Então não faça questão de ser amigos de ímpios. Quando começar a falar a coisa relacionada àquilo que o Senhor não gosta, aquilo vai te afastar de Deus. Não fica ali. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz de Jesus e segue. Aí a igreja cresce, aí a tua vida cresce. Tua vida é feliz, tua vida é alegre. Você tem uma vida de conquista, não material, espiritual. Porque agindo Deus na tua vida, quem impedirá? Seja fiel ao Senhor. Dedica a vida ao Senhor. Diz o 9: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Olha bem, os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E aqueles que pensam que têm herança serão eliminados diante do Senhor. O salmista, então, aconselha a gente aqui, meus irmãos, a olhar para o Senhor e não para as riquezas. Verso 10: um pouco de tempo os ímpios não mais existirão, por mais que você os procure, não serão encontrados. Não serão encontrados. Mas a igreja se encontrará em Sião. Então, quando nós olharmos para a igreja vai estar em Sião. Esta igreja escolhida pelo Senhor. A igreja que caminhou em direção à cruz de Cristo. O ímpio parece que tem sucesso, mas não tem sucesso. Diz a palavra que o Senhor vai eliminar os ímpios, os malfeitores. Nós não o veremos mais. Então não perca seu tempo com contenda com aquelas pessoas que não amam o Senhor. Pregue o evangelho. Nós não fomos chamados para ira contra ninguém. Nós não fomos chamados para pelejar contra pessoas, porque a nossa guerra não é contra a carne, é contra o espírito. Nós somos chamados para orar por todos, em todos os lugares, levantando mão santa, sem ira, diz a palavra, e nem contenda. 2 Timóteo, Paulo escrevendo carta a Timóteo, 2 ou 1, não lembro, acho que é 2 Timóteo, ele escreve dizendo: levantem mãos santas, sem ira e nem contenda. Esse é o dever da igreja, orar, pregar o evangelho. A Bíblia diz: aparta-te do mal. Verso 11: então os humildes receberão a terra. Mateus 5:5 diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. É a promessa que o Senhor Jesus nos fez. A promessa. Se mantenham humildes, porque vocês são felizes por causa disso, porque vivem uma vida humilde e temente ao Senhor. Mas no final vocês receberão a terra, o galardão, a promessa por herança perpétua, eterna, que nunca vai se acabar. Espera no Senhor. Do 2 ao 15 diz: os ímpios tramam contra os justos, eles rosnam contra eles com ódio, tenta destruir a igreja. O Senhor, porém, ri dos ímpios, diz o verso 13, o mesmo que está no Salmo 2, 4 lá, o Senhor ri deles. Os ímpios puxam a espada, né? Prepara os arcos, mas o Senhor abate eles. Tudo que se levanta contra a igreja cai. Tentaram destruir a igreja lá no 1º século,
Mataram todos os nossos irmãos lá, os apóstolos, e a igreja firme no Senhor aqui, querem destruir a igreja, mas não conseguem, porque levantam a espada, o Deus do Senhor derruba e com a própria espada tira eles de circulação, pega os arcos, quebra os arcos e joga. Não é você, não é você, é o Senhor. Ele é o general de guerra, ele que está na frente da batalha. Então creia nele. Ele fala que mais as suas espadas irão atravessar o coração deles mesmos, o Senhor há de quebrar os arcos. A prática do mal acaba retornando para as pessoas mais. Isso adoece. Quando tem pessoas, meus irmãos, que estão amarguradas, tristes, que vivem numa vida de depressão, vive uma vida triste, angustiada, tudo que você fala é difícil, está muito ruim, vai viver assim para sempre, porque a alegria do Senhor é que fortalece a igreja para continuar. Então, quando estiver triste, leia a Bíblia, se alegre lendo a Bíblia, procura aqui um lugar que vai trazer alegria para você, e eu vou dar uma dica para você, de capa a capa, onde você abrir vai trazer alegria para você, que isso aqui é que nos dá esperança. Então, quando estiver triste, abatido, que não tiver mais jeito, procura saber se está orando, ou se está lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos fortalece. O evangelista fala, o apóstolo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, consigo viver em dias difíceis e em dias bons, porque Ele me fortalece. Leia essa palavra. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa, não há de ninguém se perder, até 1000 gerações, porque tu é dele, tu foi escolhido. Se alegra nisso, se alegra em poder evangelizar, ter voz para falar, porque é essa a ordenança do Senhor, se alegra. 37, 18, 33, diz assim, nós somos herança do Senhor, o justo é herança de Deus, Ele se alegra na gente, Ele morreu por mim e por você, do jeito que somos, do jeito que nós estamos aqui que somos, quebramos aliança todo dia, erramos o alvo todo dia, mas esse povo Ele ama, Ele deu a vida por você, se alegra nisso. Se alegra nisso, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança dele permanecerá para sempre, vai permanecer para sempre. 19, em tempo de adversidade não ficarão decepcionados, nos dias de fome desfrutarão de fartura. Olha, eu lembro, meus irmãos, quando eu era garoto em casa, eu já falei para os irmãos isso, eu sou irmão de 10, nós éramos 11 na igreja batista, e chegava no final do mês, estava apertado, e várias vezes eu entrei de noite, assim no quarto de mamãe, que não tinha porta, era uma cortina, estava ela lá de joelhinho lá, aí a gente olhava assim de joelho, quietinha, toda noite mamãe estava de joelho lá, aí um dia ela orou, aí eu fiquei do lado dela assim, aí ela falou, vem, ela acordou, levantou, me chegou assim, eu falei, o que foi, mãe? Não, estou orando, meu filho, estou orando que o papai do céu vai abençoar a gente para amanhã. No outro dia chegou lá, irmão Iraí, irmã Sueli, que era da beneficência da igreja, com os carros cheios de comida para a gente, mas encheu o armário, e eu vi ela toda feliz lá, porque o Senhor ouve a oração do justo, porque ela é herança de Deus, e não há de faltar nada para a gente. O Senhor é aquele que provê, somos herança do Senhor, somos herança, Ele é generoso com os filhos dele, generoso, é bom de coração, Ele é fiel contigo, Ele sabe até o que tem no teu armário hoje, as tuas preocupações que você está preocupado, Ele sabe de tudo, só Ele tem poder de resolver esses problemas. 22 diz, aquele que o Senhor abençoa, receberão a terra por herança, mas os que amaldiçoam serão eliminados. 23, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste agrada a Ele. Agrade ao Senhor com a tua conduta, com o teu falar, com o teu olhar, com o teu caminhar, agrada ao Senhor, porque Ele se agrada de você, ainda que tropece não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. O justo, meus irmãos, não está livre de pecar não, o que agrada o coração do Senhor, é você se arrepender dos seus pecados, se quebrantar, é momento de pedir perdão, aquele momento da hora do erro, não se envergonhe do Senhor. O grande problema é que às vezes a gente fala que o Senhor não vai ouvir, o Senhor está muito zangado com a gente, mas a hora do erro é a hora de quebrantar o coração e falar, Senhor, tem misericórdia, que eu sei que as tuas misericórdias se renovam na minha vida a cada manhã,
porque quem somos nós para estar aqui hoje, se não fossem as misericórdias dele, meus irmãos? E o salmista diz, já bem avançado de idade, que ele escreve esses salmos, ele diz assim no 25, já fui jovem e agora sou velho, é um testemunho para a igreja. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem um filho mendigar o pão. Experiência da igreja, conte essa experiência para aquele que não conhece a Jesus. Conte a experiência. A igreja alimenta mais de 1.600 crianças lá na África. O Senhor manda alimento lá através da igreja. Eu recebi alimento na minha casa através da minha igreja. Os enfermos recebem a visita através da igreja. Se agrade por causa disso. Se agrade por causa disso. De 26 a 33 ele diz, ele é sempre generoso. 27, desvie-se do mal e faça o bem. 28, pois o Senhor ama quem pratica a justiça. 29, os justos herdarão a terra. Ele está repetindo tudo que ele falou lá no começo. 30, a boca do justo profere sabedoria, a sua língua fala conforme a justiça. 31, ele traz no coração a lei do Senhor e nunca pisará falso, se você tiver comunhão com o Senhor. 32, o ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o 33 diz, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que os condene quando julgado, porque tu é inocente. Tu é inocente. 37, 34 a 40, o salmista diz assim, espera somente sempre no Senhor, não espere em homem, não deposita todas as tuas cartas na mão de homem, mas no Senhor. O salmista fala, espera igreja, espera no Senhor. Tem alguma batalha acontecendo? Espera no Senhor. Tem alguma necessidade chegando? Espera no Senhor. As coisas não estão muito bem, calma, espera no Senhor. Espera no Senhor e siga a vontade do Senhor. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você verá a tua vitória. Todos que se levantam contra a igreja do Senhor, você verá a vitória. Eu sei, meus irmãos, que é difícil. Eu sei que é difícil. Quando a luta chega, quando a tempestade levanta, é difícil de enfrentar. Quantos caem e não levantam? Quantos ficam para trás? Mas aqueles que olham para o Senhor permanecerão em pé. Crê no Senhor, entrega o teu caminho a Ele. 35 diz, vi um homem ímpio e cruel florescendo como uma frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pude encontrar. Palha, Salomão diz, correr atrás do vento, tudo é vaidade. Aqui na terra, tudo é vaidade. 37, considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, que serve ao Senhor. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios não haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a fortaleza na hora da sua adversidade. Crê nisso, lê e crê nisso, acredita. Na hora da adversidade é uma fortaleza, é muro, é escudo broquel, são muralhas que se levantam ao seu redor, que não deixa a destruição chegar até você. Bate no peito de Jesus, as flechadas batem no peito de Jesus, mas você tem que crer, é necessário crer para ver a glória de Deus. Lembro que ele lá falando com Marta e Maria, irmã de Lázaro, ele falou, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. É condicionante, tem que crer. Se você não crer no Senhor, tu não vai ver glória nenhuma. Se você não acreditar 100% nele, você não vai ver glória nenhuma, porque é importante que aqueles que se aproximam de Deus, creia que ele existe, como diz o escritor de Hebreus, creia que ele existe, tem que crer. Deposita, pede a Ele, Senhor, aumenta a tua fé, aumenta a minha fé, me fortalece, porque Ele conhece as tuas palavras, os teus pensamentos, sabe de tudo antes de você saber. Ele sabe que você precisa ser fortalecido e Ele vai fortalecer. O 40 diz, o Senhor os ajuda e os livra, Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele vocês se refugiam. E para encerrar, meus irmãos, João 8,12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas,
mas terá a luz da vida. Confia 100% no Senhor. Coloca Jesus como a pedra fundamental da tua vida, da tua casa, das tuas escolhas, das tuas tomadas de decisões. Coloca Ele, porque Ele é a luz do mundo. Ele é a lâmpada que clareia a tua estrada. Se você tiver comunhão com Jesus Cristo, Filho de Deus, se você conversar com Ele, se você se abraçar com Ele, nada e ninguém pode fazer da tua vida vidas de trevas, vida de destruição, porque você foi comprado por Ele. E encerrando, Paulo escreve a segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18. Guarda esta palavra no teu coração. Pois nossos sofrimentos aqui na terra, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos esses sofrimentos que nós passamos, que nós desacreditamos, que nós achamos que estamos mortos, acabou para a gente, não tem mais jeito. Esses sofrimentos, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, diz o apóstolo Paulo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais do que todos eles. Sejam fortes e corajosos, olhem para o Senhor, levante a cabeça, ande em direção à cruz, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, que o ímpio tem, que você acha que eles têm mais do que a gente, que eles podem mais, não nisso, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e momentâneo, vai tudo embora, não se apeguem nisso, daqui a pouco for embora, engana os montes, Satanás leva os montes, porque estão ligados e fortalecidos naquilo que tem, naquilo que vê, naquilo que é tangível, mas o que não se vê, esse é eterno. Esse é que nós temos, esse que não se vê é a nossa herança, está aqui no meio de nós, caminhando, sorridente, um monte de anjo, poder puro, Ele está presente aqui, creia nisso, veja Ele com os olhos da fé, na tua vida, falando contigo, creia nisso, Ele você não vê, o que se vê, o que o mundo mostra para a igreja, aquilo que desvia o olhar dos irmãos, que é bonito e tangível, são transitórios, mas a glória é dele, não tem como explicar, olho nenhum viu, não tem como explicar, esse é eterno, é a tua herança, você é de Deus, igreja amada, crê no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e caminhe para o céu, e lá nós vamos nos encontrar. Que Deus abençoe rica e abundantemente a nossa igreja, que a nossa igreja se encha do poder de Deus, seja uma igreja de joelho e de oração, que juntos venceremos o mundo, porque Cristo venceu por nós, e por Ele somos mais do que vencedores. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso de Deus Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus sejam contigo hoje, amanhã e sempre. Amém. Vamos adorar o Senhor com palmas. Aleluia. Isso, aplauda mesmo ao Rei, Ele é digno do teu louvor. Glórias a ti, Senhor. Paz de Cristo. Antes de sair, abençoe teu irmão. Jesus te abençoe, querida, de forma rica, abundante. Jesus abençoe, meus filhos. Amém. Glória a Deus. Bom retorno para casa. Até domingo, igreja.